Olá meninas, fazer mais um vídeo de unha pra vocês. Esmalte que foi usado na unha da cliente foi usado esmalte preto. Dessas duas unhas aqui, meninas, foi usado nesse fundo aqui pra ficar esse tom aqui de esmalte. É esse esmalte aqui meia de seda. Eu já fiz vídeo aqui ensinando vocês como que fazem. É uma base, um verniz ou uma base normal de esmalte incolor com esmalte preto dentro, tá? Daí mistura e ele dá esse efeito aqui meia de seda, que fica bem bonito na unha. Vou ensinar pra vocês fazer o copo de leite. Pincel que a gente vai trabalhar, o pincel de fazer o xadrez, que é o pincel fino da Kiss. Corta todos os pelinhos e deixa só um fio. Vamos começar com a tinta preta. A gente vai começar aqui, vamos fazer xadrez. Encosta o pincel e puxa. Não tem problema pegar a tinta preta onde que tá o esmalte preto, tá? Que depois não vai aparecer. Eu vou fazer 3 riscos de um lado e 3 riscos do outro. É a mão bem firme. Tinta preta, não façam isso com nanquim, que não dá certo. Encosta o pincel e puxa. Aqui, encosta o pincel e puxa. Não pegou aqui no cantinho, só vem e continua. Aqui também vamos fazer 3 riscos. Começa mais no cantinho da unha. É a tinta da Nature Colors que eu tô usando. 3 riscos de um lado, 3 riscos do outro. Esse primeiro que eu fiz ficou apagadinho. Pode vir com o pincel bem em cima e deixar mais forte. Prontinho. Vamos trabalhar com o pincel chanfrado. O pincel chanfrado da Kiss. Esse pincel chanfrado da Kiss, meninas, tem um pincel chanfrado que tem no kit de pincéis que tem à venda na minha loja virtual, junto com um pincel carga dupla. Ele é bem bom pra fazer pétala bicudinha, que é o do copo de leite. A tinta que eu vou usar, meninas, é essa daqui, mas no momento, isso aqui é uma misturinha. Assim que der certo, eu tô fazendo mais cores. Assim que der certo, eu passo pra vocês como que foi feita essa tinta pra ficar nessa cor aqui, tá? Como eu tô em teste ainda, prefiro não falar nada pra vocês. Meninas, tinta branca e essa misturinha aqui que eu fiz. Mistura as duas cores. A ponta do pincel branco. Sempre quando for fazer essa misturinha aqui, tem que cuidar, pegar a tinta, o branco e o colorido, e não, aqui é como se fosse a cor magenta, tá, meninas, da Nature Colors. Vocês não, a única coisa é que ela tá um pouco mais forte. A única coisa que vocês têm que cuidar é que quando molha o pincel no branco e aqui na tinta, que é a cor, vocês não sujam nenhuma e nem outra, tá? Aqui, vocês vão fazer nessa unha aqui, bem do canto da unha. Encosta de um lado, puxa o biquinho lá em cima e desce. Eu já ensinei vocês várias vezes fazer essa pétala. Vou passar de novo por cima. Encosta o pincel. Ó, quanto mais passa por cima, mais bonito fica. E desce. Vou molhar um pouquinho mais com o magenta. O branco. O papel manteiga. Vou passar por cima de novo. Encosta. Quando for descer aqui, encosta o pincel e dá uma leve viradinha na mão. E aqui, foi feita a francesinha, aqui baloadinha e aqui em cima ao contrário. Aqui foi feita a francesinha com o preto, baloadinha e aqui uma ponta de francesa larga, tá? Aqui eu vou fazer, bem aonde que tá essa ponta, eu vou fazer uma pétala, que é a mesma ali. Puxa ela lá em cima e desce. Molha o pincel na tinta, passa por cima de novo. Fazem esse contorno quantas vezes for necessário, tá? Até ficar o desenho bem destacado na unha. Eu vou limpar o pincel porque eu quero pegar um pouquinho mais aqui do magenta para destacar a flor. Na outra mão, o copo de leite ficou bem fortinho. E vou passar por cima. Encosta, sobe a pontinha e desce. Ó, como já destacou mais o magenta. Aqui é a mesma coisa, meninas. O segredinho para fazer essa pétala aqui é vocês treinar a folha e ter a mão bem leve para vocês encostar o pincel, subir e vir com ele descendo. Tem meninas que fazem, quando a gente ensina no curso, elas fazem isso aqui, ó, meninas, com o pincel. Deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho. Sobe lá em cima e quando desce, desce assim. Não é isso que faz, tá? A pétala não fica destacada e não fica legal.
Ó, sobe, faz o biquinho. Quando for descer, dá uma leve viradinha no pincel. E não puxa o pincel assim, que fica feia a pétala, tá? Aqui, embaixo. É só um segredinho pro copo de leite, que é esse traço aqui que agora vocês vão pegar. Faz aqui, meninas, ó, um risquinho, só pra vocês terem a noção. Vou fazer um risquinho aqui e vou fazer outro risquinho aqui, só pra vocês terem noção de como que vai ficar o copo de leite. Encosta o bico do pincel chanfrado no branco, encosta ele e vira, como se fosse fazer uma folha. Olha o traço que ele fica. Vou molhar aqui o pincel de novo, vou encostar ele aqui e vou virar. A outra, a mesma coisa. Fez aquele risquinho ali, daquele risquinho ali eu vou virar o pincel e vou puxar ele até em cima. Aqui de novo, encosta o pincel, vira e puxa até emendar ele no branco. Tá prontinho o copo de leite. O que que a gente vai fazer nele agora? O acabamento. Vou limpar o pincel. Vamos trabalhar com a tinta o verde oliva, verde pistache e branco. O branco eu coloco onde eu coloco o verde pistache, que daí ele clareia mais ainda e fica esse tom aqui bem bonito, ó. Ó o tom do papel. Eu vou fazer, deixa eu ver ali. Desse lado aqui eu vou fazer duas folhinhas, encosta e puxa, encosta e puxa. Aqui mais uma. Como ficou muito marcado, eu nem vou molhar o pincel de novo. Eu vou só tirar o excesso de tinta do pincel e vou passar por cima. Ó a diferença que dá nas folhinhas. Agora eu molho de novo o pincel na tinta. Verde pistache, verde oliva e branco. Aqui desse lado, meninas, eu vou fazer duas folhas de um lado. Aqui mais uma. Ficou marcado, tira o excesso de tinta do pincel e passa por cima. Encosta e puxa. Aqui, encosta e puxa. Vou limpar o pincel, não vai usar mais o pincel chanfrado. Passa creme, lava e passa creme, não esqueça de passar. Vou pegar o pincel fino detalhes. Eu vou pegar a tinta verde limão da Nature Colors, esse daqui. Vou colocar aqui só um pinguinho aqui no meio. Aqui só mais um pinguinho. Encosta o pincel e só dá uma puxadinha para formar esse biquinho aqui, bem delicado. Aqui com o branco, eu vou fazer lá de cima para fazer o contorno. E vou vir aqui por baixo para fazer o contorno bem fininho. Nas folhinhas também, vou fazer outro contorno. Aqui. E aqui vou fazer mais um contorno da folhinha, de um lado e no meio. Só com a pontinha do pincel e o branco, tá, meninas? Esse contorno aqui, que a gente faz no copo de leite, é só para destacar ele e fazer como se fosse uma sombra, olha só. Puxa o biquinho e faz só de um lado, para ficar o contorno bem bonito. Aqui com o branco na folhinha. Aqui do outro lado também. Aqui, meninas, eu vou só colocar aqui de um lado a bolinha. Aqui do outro, umas bolinhas. A gente vai colocar agora colinha da Kiss, tá? Da Fierce Kiss, que é o que eu uso em todos os desenhos, em todas as pedrarias, aliás. Aqui eu vou colocar pedrinhas de strass furta-cor. Aqui, como o desenho é baloadinho ao contrário, eu vou colocar as pedrinhas aqui ao contrário. Faz toda a voltinha da unha com pedrinha. Esse strassinho que eu tô usando, meninas, é o strass furta-cor, tá? Ele é muito lindo e é o que eu uso aqui na esmalteria. Ele fica lindo na unha. E a cliente fica com as pedrinhas intactas a semana inteira. Aqui. Aqui, mais uma. Nessa daqui, como o desenho do esmalte foi feito diferente, daí a gente faz as pedrinhas seguindo o desenho do esmalte. Meninas, todo esse material que eu usei eu tenho à venda na minha loja virtual, que é o site da esmalteria neiabelasunhas.com.br. O site entrega para todo o Brasil e ainda parcela até em 12 vezes.
Deixa eu colocar aqui e aqui volteadinho. Meninas, agora para finalizar o desenho, protetor da cor da Nath, que é aquele protetor da cor que eu tô usando, tá? Esse protetor também tem a venda na minha loja virtual, que é o site da esmalteria, neiabellasunhas.com.br. Sigam lá o meu Instagram, que é Neia Belas Unhas, e curtam as unhas do Face, que é esmalteria Neia Belas Unhas. Deixa eu só finalizar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então, meninas, é isso. Tá pronto mais um modelinho de vídeo. Espero que vocês gostem.